Olá, feliz Dia dos Pais para todos os pais, para os pais de quem está vendo esse vídeo. Hoje eu acordei pensando em gravar algo, decidindo se eu gravava ou não. Aí vi aquele vídeo do Carpinejar, na entrevista com o padre Reginaldo Manzotti, e traduziu tanto o que eu gostaria de falar, o que eu tenho falado, o que eu falo, né, o que eu tenho falado nos últimos anos, que a constelação familiar traz para nós, né, esse entendimento sistêmico. E ele resumiu muito lindamente, né, com as palavras dele. Provavelmente ele conhece sobre os ensinamentos, né, sistêmicos. Enfim, gostaria de compartilhar com vocês, então, esse sentimento que vem do Dia dos Pais, esse movimento que às vezes é interrompido lá na nossa infância, de quando a gente chega na vida adulta e tem dificuldade, né, de lidar com tudo que aconteceu, do jeito que foi, com as histórias que a gente experienciou, e fica muito difícil de elaborar, né, no dia a dia. A gente acaba, parece que, sendo engolido pelo tempo, pelas coisas, pela vida, e se a gente não tiver uma disciplina, né, de parar um pouco para se observar e fazer terapia, de preferência, né, fica muito difícil mesmo de entender o nosso próprio processo. E eu me lembrei de várias coisas, passou um filme na minha cabeça, de várias situações que foram difíceis, de várias situações que não foram bem digeridas ao longo dos anos, mas que nos últimos 7 anos eu consegui elaborar, e graças a Deus deu tempo, né, de fazer esse resgate com meu pai, antes dele falecer. Já fazem 2 anos que ele fez essa transição, essa passagem, e eu tive o privilégio de passar 10 dias junto com ele, cuidando, só eu e ele, 3 dias antes dele falecer. E para mim foi muito impactante quando eu me dei conta do quanto o universo foi montando esse cenário para que a gente vivesse esse momento juntos. Logo eu, né? Logo eu, porque eu. Então, foi muito profundo mesmo. Acho que essa despedida, essa transição, ficou muito mais fácil de lidar, porque eu já tinha elaborado tudo aquilo que eu precisava enquanto ele estava aqui, vivo, né? Presente. E eu me lembro que logo que eu comecei a ter esse entendimento, né, das terapias sistêmicas, eu comecei a puxar um tipo de conversa diferente, como a gente fala lá no interior, né, com ele, quando estava com ele. Quando ele traziam coisas negativas, eu sempre tentava trazer o lado positivo daquilo. Tá, mas e aquele lado? Como é que era? Como é que era quando vocês estavam bem? Como é que era com o seu pai, com a sua mãe? Eu sempre tentava trazer o lado positivo de tudo que ele, às vezes, ficava na lamentação, na crítica, né? E mostrando interesse. Coisa que antes, ai, que chato, de novo essa história, ai, não aguento mais, toda vez é isso, ai, quer juntar a família. Sempre era essa a minha postura, né? Aí depois que a gente entende o quanto a gente precisa estar bem conectado e ressignificar essas histórias, eu comecei a ter interesse. Era toda hora perguntando alguma coisa, minha mãe, mas de novo, que tanto você quer saber desse povo? Ou mesmo meu pai, né? Já tinha ouvido 1000 vezes aquela história. Enfim, toda vez que eu ia para lá tinha essa conexão muito interessante. E no ano da pandemia, que eu estava ainda no jornalismo, né, trabalhando home office, então eu tive a oportunidade de ir para lá de março, acredito que de março até dezembro eu fui uma vez por mês.
Então foi um período bem, bem legal, assim, que eu pude estar presente. E numa dessas vezes a gente conversando, né? Ele lá tomando sol dele. Ele falou: "Mãe, pega lá aquele anel", que era um anel que ele tinha ganho do meu avô quando fez 15 anos, e esse anel tinha sido do meu avô. Aqueles anéis robustos, antigos, né? E aí ele pegou esse anel e ele falou: "É seu, porque você é a única da família, dos filhos, que tem interesse pelas histórias dos antepassados e dos familiares todos, né? Dos avós, dos bisavós, pela história dos alemães, porque ele tinha muita honra de ser alemão, era super vaidoso por, por ter sido, pelos antepassados terem vindo, né? Da Europa, da Alemanha, então ele tinha muito orgulho disso. E aí fiquei com o anel, né? Um bom tempo com o anel. E aí no ano passado, depois de mais um exercício sistêmico, porque a gente acha que sempre já resolveu tudo, né? E sempre tem uma coisinha, sempre tem um movimento que surge na nossa vida que faz a gente olhar de novo em direção a esse vínculo, né? Que a gente tem, às vezes, questões ainda não tão elaboradas com pai e mãe. E aí, depois desse exercício, eu comigo mesma, com meu pai e com meu avô, aqui nessa sala, eu tive um movimento também, o insight, de ressignificar mais um trecho dessa história. Então, eu peguei aquele anel e eu fui numa relojoaria, levei para um ourives fazer um novo anel, que é este anel aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui. E este anel viraram 2 anéis que a minha irmã mais nova tem, e a pedra que tinha no anel virou um pingente para minha irmã mais velha. E é como se esse movimento, como se essa ideia tivesse realmente efetivado aquilo que eu ressignifiquei, né, nessa história, de um trecho que ainda tinha, né, de uma sensação de não ter tomado o suficiente, né, não ter conhecido meu avô e também não ter convivido tanto que eu achava que eu merecia ter convivido com meu pai, né, um pai que eu não estive tão presente, né, nós não tivemos uma relação tão presente por inúmeros fatores. E para mim foi muito legal, foi muito legal. Gostaria que tivesse tido essa ideia antes, né? Para que ele pudesse ver o quanto, né? O movimento foi legal, de a gente ressignificar isso tudo, passar esse legado, essa herança, essa aliança, né? Nesse símbolo desse anel, de uma forma bem positiva. Mas, enfim, fiquei lembrando dessa história, fiquei lembrando desses últimos 10 dias que eu estive lá com ele, que eu já estava nesse movimento de transição de carreira, né? Então estava meio período no jornalismo, meio período como terapeuta e ganhando super bem, que era uma coisa que para ele era muito importante, encaminhar as filhas para que estivessem bem. E eu era sempre a preocupação com relação a dinheiro. E aí quando eu falei para ele quanto que eu estava ganhando, ele, nossa, tão feliz, como se tivesse pensado, pronto, agora eu posso ir, deu certo. E foi bem isso que aconteceu, né? Porque aí 3 dias depois ele veio a falecer. E eu me lembro que muitas coisas que aconteceram naqueles dias trouxe muitas histórias mesmo que eram para ser revistas e olhadas com relação a tudo que aconteceu, né? Na vida dele e também na nossa, familiar. E tudo tem um porquê, né? Tudo tem uma explicação. Quando a gente olha com um novo olhar, a gente compreende muitas coisas.
muitas coisas. Por isso que eu falo para vocês que se foi possível para mim, é possível para qualquer pessoa. O meu pai, ele faleceu com uma cadeira de rodas, com sonda na bexiga, com os pés extremamente doloridos há muitos anos por conta de artrite reumatoide, gota, tonturas por conta de diabetes, hipertensão. Então, com certeza ele equilibrou tudo que ele precisava equilibrar aqui. E nos últimos anos era um desejo dele apenas morrer logo. Estava cansado de tanta dor, de tanto sofrimento, de tudo que aconteceu. Mas era o tempo dele, era o tempo que ele precisava, do jeito que ele tinha que elaborar. E tenho certeza que nesses últimos dias foram dias mais tranquilos, porque algo já se movimentava, a gente sentia quando a gente saía de lá, que a gente se despedia, ele já era muito mais emotivo, né? Chorava quando a gente se despedia, coisa que durante muito tempo não era assim. Então, a gente promoveu essa mudança. A partir do momento que eu falo a gente, eu e as minhas irmãs também, minha mãe, quando a gente se abre para uma nova possibilidade de ressignificar as nossas histórias. Meu pai, ele era bígamo, ele tinha 2 famílias. Eu nasci dessa segunda família. Então ele visitava a gente nos domingos, era o dia que ele passava com a gente. E foi essa história, foi essa realidade que eu tive. Então para mim era natural. Eu achava que era natural, né? Quando a gente não conhece outra realidade do cenário onde a gente está, a gente passa a acreditar que aquela é a realidade, aquilo é o certo. Mas essa é a parte racional. A parte emocional que a gente tem, onde a gente vai gravando tudo aquilo que aconteceu, muitas vezes fica lá no subconsciente. Então, isso tudo vai startando quando a gente chega na vida adulta e a gente não entende muitas coisas que vão acontecendo. O porquê que a gente tem um sentimento, às vezes, de abandono, um sentimento, às vezes, de rejeição, uma necessidade de aprovação, uma baixa autoestima. A gente, racionalmente, a gente tenta elaborar, dizendo que deu conta, que tá tudo bem, que tá tudo certo, mas essa ferida tá lá, essa marca tá lá. Então, se a gente tem a possibilidade de olhar, às vezes, uma terapia que seja, né, ou do jeito que a gente possa elaborar, às vezes rezando, frequentando a igreja, ou o que quer que seja. Quando a gente toma essa postura de olhar diferente para as coisas mudam. Mas se a gente não fizer esse movimento, nada muda. A gente continua segurando a brasa por tanto tempo. Porque a mágoa, o ressentimento, o julgamento, a culpa, ele fica ferindo o tempo inteiro. E aí a gente precisa se perguntar: quanto tempo ainda me resta aqui?
Quanto tempo eu ainda vou viver? Vale a pena mesmo segurar essa brasa por esse restante de vida que nos sobra? Ou eu vou procurar um jeito de elaborar tudo aquilo que aconteceu? Então, eu quero que vocês pensem um pouco sobre isso. E entender que nós que estamos nessa era cristã, nós nascemos numa era cristã. Acreditemos nós em Deus ou não, a gente está inserido nesse contexto hoje. Então, se eu confio que Deus não erra nunca, quem sou eu aqui, na minha pequenez, para dizer que esse pai fez errado, que esse pai foi errado, que esse pai era todo estranho, todo esquisito, todo o que quer que seja. Se ele não tivesse essa personalidade, né? Se ele não fosse do jeito que foi, eu não estaria aqui. Ele nem olharia para o lado, desejaria uma outra mulher, se relacionaria com a minha mãe ou com tantas outras, porque somos em 15 irmãos. Então, mudar a forma que a gente olha para nossa história. Muda tudo, porque a gente ressignifica. E a gente, quando sai do julgamento, a gente consegue extrair a força que tem a nossa própria história. Eu tenho um ex-chefe, que é meu amigo, que ele sempre fala que o dia que Valcir Carrasco conhecer a história da minha família, vai virar novela. E eu acho que quando a gente olha, às vezes, do lado de fora da história, fica mais fácil da gente elaborar, né? A gente olha os contextos. Então, é isso que eu busco sempre trazer nos atendimentos, depois de tudo que eu já estudei, depois que já fiz várias formações diferentes, né? Não só constelação familiar, mas também terapias mais holísticas, terapias mais espirituais também, que faz a gente ampliar ainda mais o nosso olhar, né? Então, por que eu nasci desse pai e dessa mãe? Por que eu nasci desse sistema familiar? Nesse contexto social, nesse país, com essa cultura, com essa liberdade de expressão. Então, a gente sai do micro e vai para o macro. Então, nossa visão, ela se amplia muito mais. Da gente sair dos pré-julgamentos, né? De tantas coisas pequenas mesmo. A gente sai da nossa pequenez. A gente sai da nossa ideia limitada sobre as coisas. Porque não faz sentido a gente continuar dando murro em ponta de faca. Até quando? Até quando a gente vai ficar nessa? E quando eu decidi ressignificar as coisas, era essa frase que sempre vinha na minha cabeça. Eu só quero entender. Eu só quero entender. Eu tô cansada de dar murro em ponta de faca. Eu só quero entender. E aí o universo foi trazendo os movimentos para que eu pudesse preencher essas lacunas da minha história, entender, ressignificar. E cá estou, né? Vim parar em Curitiba, me conectei com pessoas, com movimentos de cura que existiam por perto onde eu estava. E aí começa a grande história, né? De como eu entrei nas terapias. E eu vejo que a grande maioria das pessoas que eu atendo, tudo que elas querem é ressignificar suas histórias também, mas elas não sabem por onde começar. Todas as dores, gente, todas as dores, sem exceção, todas começam lá na nossa infância. É muito difícil a pessoa achar que o fato que aconteceu ontem é que é o meu problema. É a questão que aconteceu lá no meu emprego, é o meu relacionamento. Não, isso é pontual, isso é de agora. Nunca é.
porque nosso corpo registra todas essas informações de marcas. Por mais que a gente ache que já elaborou, tá ali no nosso inconsciente, tá ali, né, nas nossas células impressas. E a epigenética está hoje também trazendo muito esse conhecimento para a gente, né? Que a gente é resultado de tudo que os nossos ancestrais mesmos trouxeram, não só do pai e da mãe. Então, essas marcas estão aqui no nosso DNA. E cabe a nós modificar essas células. Então, não é o pai, não é a mãe que está fazendo terapia. É você que está incomodado aqui hoje que precisa resolver essa parada. É com você que começa esse movimento de cura. E a partir do momento que você cura, que você ressignifica, isso também reverbera lá para os seus pais. Também chega para os seus avós. Porque é o meu mundo interno que eu tenho que modificar. Não é lá fora. Eu mal tenho controle sobre coisas que são minhas. Imagina se eu vou ter controle do que o pai ou a mãe pensava, ou pensa, ou acha. Na verdade, a gente não tem controle sobre nada. Mas a partir do momento que a gente modifica esse cenário, olhando para esses contextos, o que tinha lá que fez com que esse pai tivesse essa postura, ou essa mãe, que eles fizeram do jeito que eles sabiam, com a consciência que eles tinham na época. Então, quando eu olho com esse novo olhar, as coisas se transformam aqui no hoje, no presente. Elas modificam aqui, e os resultados chegam no nosso futuro. Mas eu preciso voltar, dar esse passo atrás, ter coragem de olhar e ressignificar. Por isso que a cura, muitas vezes, ela é atemporal, que a gente fala. Aqui no presente eu faço um movimento que modifica tudo lá atrás. E isso transforma o meu futuro. Tem um filme do Selton Mello que eu gosto bastante, que se chama O Filme da Minha Vida. E tem uma frase que fala assim que às vezes a história contada traz mais dor do que o fato em si. Então imagine a gente recontando uma história de dor a vida inteira. Isso traz mais dor do jeito que aconteceu, na verdade. Então, se puderem assistir, acharem esse filme é bem interessante. Traz um aspecto bem familiar pra gente. Nós que somos uma mistura de raças aqui e de tudo que aconteceu com a nossa ancestralidade. Então é isso, gente. Espero que isso tenha trazido alguma conexão para vocês. Senti que precisava compartilhar um trecho dessa história, porque tem tanta coisa aí. Vou guardar pro Valcir Carrasco. Mas é importante a gente refletir nesse dia, né? Um dia tão legal. Um dia de domingo. Domingo é um dia muito significativo para mim, né? Que era o domingo que a gente tinha o pai. E também foi no domingo que ele se despediu. Mas tá aqui presente, sempre estará, né? 50% do que eu sou, com certeza vem dele. E de todos que vieram antes. E eu pego essa força para cumprir com o meu papel. Porque se não tivesse sido do jeito que foi, hoje eu não estaria aqui também, cumprindo com a minha missão de também ajudar vocês de alguma forma, compartilhando, ajudando nos atendimentos ou com um vídeo que seja que eu poste aqui. Tô cumprindo com o meu papel. Talvez se não tivesse tido tanta dor lá atrás, não estaria aqui. Não precisaria me sujeitar, me expor, perder meu tempo, entre aspas, gravando vídeo. Mas é porque isso faz parte da minha missão, do meu projeto de vida, que agora eu entendo cada dia mais, com muita clareza, que a nossa história, ela tem um porquê. A gente não tá aqui à toa.
A gente não está aqui a passeio. A gente está aqui para elaborar um projeto de Deus, um projeto audacioso. E o que eu faço com tudo isso? O que você faz com aquilo que aconteceu com você? O quanto você pode transformar a sua vida e a vida das pessoas através daquilo que aconteceu com você. Então pense nisso. E um feliz Dia dos Pais para todos vocês. Que a bênção de cada pai chegue no coração de vocês, mesmo que eles não estejam mais presentes fisicamente. O meu tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Então é isso, gente. Um beijão.